mais uma oportunidade, mais um portal. Boa noite a todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Peço que você que está aí atrás, chega mais pertinho. Você que está em casa, para o que está fazendo e dá como oferta, né, em um momento de aprendizado, de crescimento, esse culto às 23. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, meu Pai, por esta casa firme, por esse dia. Já, meu Pai, para essa segunda semana, indo já para a terceira semana, meu Deus. Meu Deus, é um presente. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, meu Pai, pelo dia, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por cada um, meu Pai, que está em um dos nossos templos, a cada um, meu Pai, que está na transmissão, a cada um, meu Pai, que está buscando ao Senhor, meu Pai, nesse momento, a cada um, meu Pai, que dedicou o seu tempo, a sua energia, está gastando a sua vida no Senhor. Eu agradeço, meu Pai, pelas oportunidades que o Senhor está nos dando, meu Deus, por esses, meu Pai, pelos meus projetos de conquistas para 2024, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que mesmo na dificuldade, meu Pai, mesmo nos desafios, nós temos o que agradecer. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, porque eu sei que a Tua mão está estendida sobre nós, o Teu braço forte está nos sustentando, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que todas as palavras e promessas irão se cumprir na vida do nosso povo, na vida dos nossos jovens, meu Pai, em todos os templos, em todas as igrejas, em todos os altares, meu Pai, em cada cidade, estado, país, meu Pai, que possui lá, meu Deus, que está lá, meu Deus, um canal de luz, que está lá, meu Pai, um povo que salga, um povo que crê, um povo que acredita, um povo que toma posse da terra, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, e quero quebrar todo laço, todo bloqueio, toda seta, toda inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias, todo peso no corpo, todo desânimo, toda incredulidade, toda falta de foco, falta de força, falta de determinação, todo espírito de medo, de covardia, de imoralidades, todo espírito de vontade de parar, de autocomiseração, de vitimismo, de incapacidade, de falta de perseverança, de indisciplina, todo demônio hereditário, pega tudo que é teu, da vida do nosso povo, da nossa igreja, do ministério Mudança de Vida, em o nome do Senhor Jesus, e saia! E saia! E saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entregamos, meu Pai, este culto. Meu Deus, nós entregamos, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos. Eu acredito, meu Deus, que hoje, meu Deus, é um dia, meu Deus, para agradecer cada passo, cada centímetro da terra conquistada. É uma vitória, meu Deus, porque nós temos que acreditar que cada centímetro, meu Pai, que eu avanço para esta terra, tomando posse desta terra, é um centímetro mais próximo, mais perto da vida vitoriosa que o Senhor tem para nós. Eu acredito nessa vida, eu acredito na palavra, eu acredito, meu Pai, que o Senhor está curando destinos. Eu acredito que o Senhor está curando corações. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor está curando almas, meu Pai, que estão doentes, almas que estão aflitas. Às vezes você para e está com uma aflição, com uma angústia dentro da alma. E que o Senhor diz que você precisa hoje encerrar e acreditar, depositando a sua confiança no Senhor, depositando a sua ansiedade no Senhor, tirando o seu medo e colocando essa coragem, tirando essa fraqueza e colocando essa força. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, derrame, meu Pai, essa força, essa coragem na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, possua, meu Deus,
a cada um de nós. E que da mesma forma, meu Pai, que o Senhor se manifestou, meu Pai, para Isaías, a partir do momento, meu Deus, que Uzias morreu, ele teve aquela visão. Meu Pai, ele teve consciência de Deus, meu Pai, porque muitas vezes nós estamos, meu Deus, perto de tantas pessoas, estamos nos colocando numa posição, meu Deus, que não é nossa. Meu Pai, uma posição, meu Pai, do julgar, de declarar ai para todos os lados. Meu Pai, de mostrar, meu Pai, que todo mundo tem um erro, todo mundo tem um defeito, todo mundo é fraco. E quando o Senhor, meu Pai, nos mostra, o Senhor se revela a nós, meu Pai, caímos prostrados para mostrar como pequenos somos, como miseráveis, meu Pai, estamos agindo. Mas eu acredito, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor, meu Pai, deu a visão, meu Deus, era para mostrar que Isaías, meu Pai, tinha um futuro poderoso no Senhor. E ele poderia sim, meu Deus, começar, meu Pai, a mudar a forma que ele estava vendo, o ângulo que ele estava enxergando, estabelecendo uma visão do Senhor, estabelecendo uma consciência do Senhor na vida dele. Eu agradeço, Senhor, e peço, meu Pai, que o Senhor conduza, meu Pai, esse culto, essa palavra, esta reunião, e que cada um de nós, meu Pai, possamos avançar para esta terra, e tendo, meu Pai, a consciência do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego essa reunião em Tuas mãos, e que o Senhor possa nos ajudar. Por favor, meu Pai, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Começando. Tocou a minha boca. Agora há pouco ouvimos a palavra de Isaías e estamos aprendendo todos os dias que o altar interno é o mais importante. O altar interno que acontece dentro de nós. Isaías, ele foi um homem que disse ai para muitos, mas quando ele viu a glória do Senhor, ele provou, ele viu o que realmente estava acontecendo com ele. Nessa palavra, o que me chama a atenção é que de forma imediata, ele sofreu ali uma catarse. Ele se humilhou, ele se rendeu e ele disse, ai de mim. Ele se rendeu, ele se humilhou. Humildade é ouvir a Deus, humildade é ouvir tudo o que o Senhor tem a dizer ao nosso respeito. Ele teve esse quebrantamento. E é isso que precisamos conquistar e adquirir, humildade para ouvir. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade ao nosso respeito. Não queremos ouvir as direções que o Senhor está dando. É como aconteceu com ele. Mas diferente de tudo, ele disse, ai de mim. Ele convivia com aquele povo e ele estava tendo um comportamento, ele estava se comportando igual aquele povo. E aquilo que ele estava repreendendo é aquilo que estava acontecendo com ele. E muitas vezes estamos repreendendo atitudes, comportamentos, estamos palpitando na vida do outro, quando na verdade aquilo está acontecendo na nossa própria vida, na nossa própria casa. E a humildade dele é uma coisa que me chama muita atenção. Porque ali ele viu a glória do Senhor, ele foi tomado de temor e ele reconheceu, ai de mim. E tem muitas pessoas dentro da igreja que quando o Senhor fala, quando o Senhor mostra, a pessoa não tem a humildade de ouvir, mas é aquele orgulho, não, eu não sou assim. Imagina, não, eu não sou assim. Não, eu não tenho essa atitude, eu não tenho esse comportamento. E o que bloqueia é o orgulho. Eu vivi uma situação alguns anos atrás, em uma das escolinhas,
onde teve uma situação com algumas crianças e uma pessoa ela entrou à escolinha e ela queria tirar satisfação com a criança. Eu impedi e disse assim: você não vai entrar. Não, eu vou entrar porque eu quero lidar, eu quero falar para você, não vai entrar. Você vai respeitar. Você precisa lidar com o orgulho. E a pessoa de imediato falou assim: você está dizendo que eu sou orgulhosa? Sim, eu estou dizendo que você é orgulhosa. Porque o orgulhoso não escuta. O orgulhoso não quer aprender. Mas o humilde, aquele que tem um coração quebrantado, que está pronto a obedecer, ele escuta. Quantas coisas ao nosso respeito as pessoas estão falando, estão dizendo. Muitas vezes tem situações que é mentira e nós aceitamos e acreditamos de bom grado. Mas aquilo que é verdade, nós rejeitamos, não aceitamos e não queremos ouvir. Porque quando ouvimos a verdade ao nosso respeito, é um confronto. Vai confrontar, vai incomodar. Tudo que é verdade incomoda. O que é mentira não incomoda. Se você me falar que eu sou loira, eu vou dizer para você: eu não sou loira. Olha o meu cabelo, sou morena. Não é verdade. Mas se você disser para mim: você é morena, eu sou morena. E aqui Isaías, ele se preocupou muito com o altar externo. Em corrigir, em falar, em apontar, em dizer o que cada um, você tá errado, para com essa atitude que você está errado, para com esse comportamento que você está errado, não faça assim porque você está errado, pare de falar palavrão porque você está errado, não trate a sua esposa assim porque você está errado, não faça assim porque você está errado. Ele se preocupou com o altar externo e não se preocupou com o altar interno. O Senhor está trabalhando no altar interno. Todas as palavras, todos os cultos, o Senhor está trabalhando nesse altar interno. O que está acontecendo aqui dentro de nós. E o que vale para o Senhor não é o que eu estou fazendo aqui em público, mas é na intimidade do dia a dia, na minha casa, onde ninguém está vendo. É lá o meu altar. O meu altar é quando ninguém está me vendo, mas o Senhor está me vendo. E é uma coisa que Isaías não se preocupou. O Senhor colocou luz nas trevas e clareou. Hoje eu até falei sobre isso. Tem pessoas dentro da igreja que não têm coragem de orar e pedir: Senhor, põe luz nas minhas trevas. Tem pessoas dentro da igreja, acredite, que não têm coragem de fazer essa oração. Porque tem medo de bater a luz e a casa cair. Mas você não pode ter esse medo, você não pode ter esse bloqueio. Você tem que colocar, o Senhor tem que colocar luz. Porque onde não tem luz, tem trevas. Onde tem trevas, tem destruição. Aqui foi colocado luz. O Senhor colocou luz naquela área, na vida de Isaías. Rapaz, você precisa ver. Você não está vendo isso aqui. Você está preocupado com o que está acontecendo aqui fora, e você não está vendo o que está acontecendo dentro de você. Por isso que veio o ai de mim. O ai de mim. E tem situações que chegam na nossa vida que é como a gente fala, como Isaías: ai de mim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. A partir de hoje, tenha a coragem, a ousadia de pedir: Senhor, põe luz. Põe luz nas áreas que estão escuras da minha vida, em comportamentos que estão inadequados, em situações que eu não estou vendo. Porque se eu não ver, eu não vou mudar. E se continuar escuro, eu vou ser destruído. Eu vou viver a destruição. Eu posso ser riscado, apagado. Só vai entrar na terra o povo obediente. Quem anda em obediência. Se eu te perguntar, tem algo na sua vida que está escondido e você tem medo que seja revelado?
Tem alguma coisa que você está escondendo, que você tem medo, que de alguma maneira vai ser revelado, e quando só de você pensar que isso vai ser revelado, você já está em pânico? Isso vai ser revelado um dia. Pode ser que aqui Isaías estava muito seguro, que ele estava certo, porque ele pregava. Ele era um pregador, um ministro da palavra. E pode ser sim, pode não, ele estava seguro de que com ele estava tudo certo. E não estava. Não estava tudo certo. Tinha que sofrer mudanças, ele tinha que ver. É como os fariseus, apegados à letra, apegados, mas não tiveram aquela mudança interna. E o Senhor está nos chamando a uma mudança interna, a restauração do altar interno. Então, eu faço essa pergunta para você. Tem algo na sua vida que você tem medo que um dia seja revelado? Se a sua resposta é sim, para te consolar, vai ser revelado. Porque o Senhor não pode trabalhar aonde tem escuridão, onde tem trevas, onde tem coisas ocultas, escondidas. Ele não pode trabalhar, ele não vai trabalhar. O Senhor passa a trabalhar na nossa vida quando tudo é colocado no lugar. Quando tudo está bem clarinho, aí ele pode trabalhar, aí ele pode agir. Isaías estava lá convivendo com aquele povo, ele acreditava que ele não tinha nada daquele povo, mas ele tinha o mesmo linguajar, ele estava agindo como aquele povo. É o que acontece com muitos jovens. Os jovens têm que tomar cuidado, porque às vezes você que é jovem, você está na igreja, está seguro. Não, o meu amigo, a pessoa, os jovens da escola fazem isso, do prédio faz isso, eles fazem isso. Não, porque eu não faço isso, eu não ajo desse jeito, mas pode ser que você está utilizando o mesmo linguajar. Uma coisa que a gente trabalha muito com jovens aqui é: seja uma pessoa só. Será que você não é duas pessoas? Aqui na igreja você é um, lá fora você é outro? Aqui na igreja você tem um comportamento, lá na sua casa, na sua escola você tem outro comportamento? Não, temos que ser um. Um. Andando em temor, em santidade, cheios do Senhor, falando a linguagem do Senhor, caminhando como o Senhor e não tendo medo. Só teme quem deve. Só teme quem deve. No caso de Isaías, ele não tinha essa consciência. Que ele estava. E foi tão grave, né? O que ele viu nele foi tão grave. Foi muito grave o que ele viu nele. Que ele exclamou: ai de mim. Ele viu a glória. Brasas foram colocadas. Ele viu a glória do Senhor. O Senhor veio e colocou iluminou todas as áreas da vida dele. Nessa noite, peça para o Senhor iluminar todas as áreas da sua vida. Colocar luz em todas as áreas. Espiritual, familiar, sentimental, saúde, emocional, financeiro, profissional. Peça para Ele colocar luz. Porque talvez você está aí, está com o seu propósito, você está pedindo muitas coisas, mas como o Senhor vai te dar tudo isso que você está pedindo no meio de bagunça, no meio de mentira, no meio de engano? Não, Ele não vai dar. Não vai. Então você tem que pedir para Ele colocar luz. Você tem que deixar fazer a sua parte e o Senhor fazer a parte dele. É como a palavra tire a pedra. Tirar a pedra é com os homens. Ressuscitar é com Jesus. Assim tem que ser na nossa vida. Eu tenho a minha parte, o Senhor tem a parte dele. Tem pessoas que estão pedindo: ah, Senhor, eu quero ganhar tanto, quero ganhar tanto e eu vou ser um coluna na igreja, na obra. Você não é fiel nem no pouco. Você vai ser no muito? Não, você não vai.
Ah, Senhor, me dá um carro que vou vir todos os dias na igreja. Você não vai. A bispa tem ensinado muito nesse início de ano. Se você não faz agora, você não vai fazer depois. Se você não muda agora, você não vai mudar depois. Olha, eu caí, por muito tempo, eu era desse grupo, sabe? Ah, no início do mês que vem, eu vou ter tal atitude, eu vou começar com esse negócio e eu vou. Começava o meio do mês, o final do mês, eu começava? É claro que não. Porque a gente tem essa tendência de ficar colocando, não, se tal coisa acontecer, eu vou começar, eu vou mudar. Não, eu tomo uma decisão hoje. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, é hoje, é agora, não tem um amanhã. Eu tenho que mudar hoje, eu tenho que mudar agora. Eu tenho essa oportunidade, até agora, né, no Poder Jovem, o Fer estava falando sobre as oportunidades. Tem pessoas que usam, né? Quando tiver a oportunidade, eu vou fazer. Não, o que você está fazendo com a oportunidade que você tem agora? Você está tendo a oportunidade, o que você está fazendo? Tem muitas pessoas que estão desperdiçando a oportunidade. Por conta de um sentimento, de preguiça, de emoções. Que nem um jovem que ele falou ali, achei muito importante. Ah, eu tenho uma preguiça forte. Eu preciso vencer porque eu tenho uma preguiça muito forte. Ele usou assim, com muita força a expressão forte. Que não é uma preguiça, é uma preguiça forte. Eu preciso vencer ela porque ela é muito forte. Então tem pessoas que estão sendo levadas, estão perdendo as oportunidades. Quantas oportunidades passou hoje por você? A oportunidade de você semear, a oportunidade de você amar o próximo, a oportunidade de você ser gentil, a oportunidade de você ser educado, a oportunidade de você ter empatia pelo outro, pela dor do outro. É interessante que na Bíblia, né, que tem nas Escrituras, fala que Jesus, né, quando fomos nos encontrar, ele vai perguntar, e você vai dizer, né, o Senhor fala assim, não, quando eu tive fome, deste de me comer, tive sede, deste de me beber. E ele fala que é assim, né, amando o próximo, cuidando do próximo, nós estamos, né, ali fazendo por ele. E teve o trabalho da Praça da Sé, que foi algo que mexeu muito comigo. Ali é a nossa oportunidade de fazer para Jesus, de fazer para Cristo. E tem pessoas que estão perdendo a sua oportunidade por conta do medo. Ah, eu tenho medo de ir na Praça da Sé e ser assaltada, ser sequestrada. Ah, eu tenho medo. Tem pessoas que não vão no trabalho de evangelismo ou no trabalho da Praça da Sé, porque elas têm medo. Você acha mesmo que você está sendo o ID do Senhor? O Senhor está te enviando como mensageiro. Você acha mesmo que o Senhor vai deixar você desprotegido? Tem pessoas que não têm coragem de vir num evangelismo por conta do medo. Medo do quê? De falar com as pessoas. Estão perdendo a oportunidade de salvar almas para o Senhor. Tem pessoas que têm medo de fazer algo, de contribuir com algo, tem medo do que vai faltar. Não, quando você já entra com essa mentalidade do medo, você já perdeu muitas oportunidades. Um jovem falou que o ano passado ele não foi no trabalho da Praça da Sé, que ele perdeu a oportunidade. Não perca mais a oportunidade de mudar. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra e obedecer. Não perca mais as oportunidades. Nós somos ensinados a isso no Ministério Mudança de Vida. Não perca as oportunidades, porque tem oportunidades que nunca mais elas voltarão. Sabe, tem coisas que nunca mais, não vai ter mais. É só uma vez. E você perde por uma besteira, por um sentimento e por uma emoção. Ai de mim,
Quantas vezes nós somos tão rápidos para apontar e criticar atitudes dos nossos filhos, atitude de colegas, atitude de pessoas que pregam o evangelho. Quantas vezes eu já vi pessoas criticando, nossa, ele não consegue falar direito nesse vídeo. Eu lembro de uma vez que eu estava iniciando meus primeiros cultos. E ali era, meu Deus do céu, era difícil falar na frente das pessoas. Mais difícil, eu acredito que multiplica quem pega a palavra, quem pega no microfone sabe, multiplica por 10 quando você bota o microfone na boca. Quem já teve essa experiência? De pegar o microfone e ver que era muito pior do que falar sem ele. E ele já era um desafio, eu estava pregando às 15h, já era o maior desafio que eu só travei ali, ao mesmo tempo falei, preguei. E aí quando você acaba, camisa suada, você tremendo, né? E no final ainda veio uma pessoa e falar, né? E comentou, né? Ah, bispo, eu vi que você tem uma dificuldade de falar. Ali era aquele balde misturado com terra, cal e cimento na sua cabeça. E naquele momento você tem que se apegar na palavra de Moisés. Deus, ele chamou. E ao questionar pela dificuldade do falar, você vê que Deus somente respondeu para ele. Quem criou o mudo? Quem criou o surdo? Ou existe, o que o Senhor estava dizendo ali? Que não existia erros. Nunca houve um erro. Deus não cria nada errado. E se existe algo que está faltando na tua vida, é porque Deus fez assim, é para a glória dele. Quando você vê, às vezes, crianças nascendo sem braço, ou com situações, com doenças, com problemas respiratórios, você vê que tudo é para a glória de Deus. A fundação do Ministério Mudança de Vida veio por uma decisão de um braço arrancado. Não existe, a bispa, ela servia a Deus. Não existe erro, mas tem coisas que o Senhor vai te mostrar através de um problema, porque sem ele, este problema não seria, e essa visão não teria sido apresentada. Isaías sempre foi muito bom em falar, ai. Nós somos muito rápidos para criticar Pedro, negando Jesus 3 vezes. Muitas pessoas são muito rápidas para criticar algumas passagens. Mas como Saul fez isso e não esperou Samuel? Mas como tal pessoa? Mas por quê? Eliabe, mas que ousadia você ter falado assim com Davi. Você critica tantas pessoas, tantos profetas, tantos erros que acontecem. Mas aí quando a gente se coloca que o tempo só muda o tempo, mas as coisas se repetem. A palavra de Deus mostra isso. Muitas vezes nós, a partir do momento que quando coisas saem da nossa vida, como no caso, Uzias morreu, o rei Uzias morreu, Isaías ele foi apresentado e aquela visão foi gloriosa. Foi algo que ele nunca tinha vivido. Ele viu Deus assentado no seu trono e todas as suas vestes cobrindo todo o templo. Ele viu os anjos acima do Senhor e batendo, e com as 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam. E um deles pegou aquela brasa e a chegou até a próxima, encostou na boca de Isaías naquele momento. Ai! Quando a gente chega no momento de Deus apresenta que da tua boca tem que sair brasa viva mais da palavra de Deus. Às vezes a gente fala tantas coisas que a gente não está vivendo. Antes de você julgar o teu próximo, antes de você tirar o cisco do olho, você precisa tirar a trave do teu. Quantos de nós não estamos tirando as traves dos nossos olhos? Nós estamos julgando parentes, julga mãe, julga pai. Agora mesmo, falei agora no culto dos jovens. No culto não, no Encontro Poder Jovem. Eu perguntei, na idade hoje que cada um tem, já recebeu muito mais informação, orientação, palavra, revelação, experiência do que os seus pais tiveram na mesma idade?
Praticamente todos levantaram a mão. Então, se hoje Deus te colocasse hoje como juiz, hoje você vai julgar. Você julgaria você mais errado do que o teu pai ou tua mãe? Porque a gente tem que julgar pela medida que medido, isso será medido. A medida de consciência. Deus não julga o ignorante, o inocente, o ignorante como inocente. Então, se a pessoa ela tem em um momento uma atitude de ignorância, ela não está enxergando pela sua falta de consciência e pelo nível de cegueira que ela tem, nós podemos entender que os nossos pais deram o que tinham. E se não deram mais, é porque não tiveram, não tinha mais para dar. E às vezes muitos jovens julgam tanto, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Vem tanto, antigamente tinha muitas propagandas da margarina, né? Aquela família, todo mundo sorrindo, e passava manteiga, aquela margarina do pão, e aquele estilo de vida. E hoje, é interessante que as pessoas elas querem vender um estilo de vida. Você vê a Nike, ela não vende tênis, ela vê um estilo de vida. A Apple não vende celular, ela vende um estilo de vida, ela vende as pessoas, o grupo que você vai estar. Eu gosto muito disso porque eles vendem aquilo que mais as pessoas não têm, a identidade. As pessoas querem participar de um grupo, as pessoas querem estar dentro de uma família. E as propagandas e as empresas, elas focam em família. Você vai fazer parte deste grupo se você comprar esse presente. Se você comprar esse tênis, se você comprar essa roupa. Você vai fazer parte deste time se você imitar aquilo que o Neymar faz. Ou aquilo que o presidente não sei quem faz, de tal país. Ou esse astro, esse artista, esse blogueiro. E quando você vê que as coisas de Deus é tão simples, você precisa fazer parte da família de Deus dentro do propósito que Deus tem para você. E as coisas começam a encaixar. Porque agora eu não preciso estar no lugar, eu não preciso ter, eu não preciso fazer, eu preciso ser. É como se fosse uma pirâmide. Começa pequenininho no ter, depois você vem no fazer e depois você fica no ser. Porque o ser é aquilo que Deus quer que nós somos. Você precisa ser essa pessoa. Você precisa acreditar naquilo que Deus disse para você. Nós precisamos acreditar. Nós não precisamos ficar esperando é porque eu não tive isso, é porque meu pai não é assim, é porque minha mãe não me deu isso. Simplesmente eles deram o que eles tinham. E se eu acredito que tudo faz parte de um plano, eu preciso confiar em Deus, porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo está. Ele é onipresente, onisciente, onipresente, onisciente, qual esqueci? Onipotente. Aí até faltou agora. Onipresente, onisciente, onipotente. O tempo não está ligado. Deus não está ligado no tempo. Então nós precisamos acreditar. Deus tem tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe como é, Deus sabe como seria. Isaías ele teve um encontro naquele momento com quem ele era. E é difícil esse encontro com a pessoa que realmente você é. O momento que você começa e vai para frente do espelho e você enxerga os seus defeitos. Eu várias vezes, pela uma falta de autoimagem, do se entregar para muitas pessoas, várias vezes, eu já peguei membros e falei, olha, vem cá, numa clínica, num atendimento, eu falei, vem aqui na frente do espelho. Várias vezes. E essa pessoa, ela chega, joga o olhar para lá, joga o olhar para cá, joga para cima, para baixo, joga para todos os lados, porque ela não quer enxergar quem ela é. E quando ela vê, se entregou, está toda se vestindo de qualquer jeito, muitas vezes sem tomar banho, não tá cuidando, está com uma imagem negativa, não é aquela mãe, aquele pai que deveria ser.
aquela imagem de excelência. E nesse momento você começa a enxergar quem você está sendo. O que você está fazendo? Por que você se sabota tanto? Eu várias vezes na minha vida eu percebi que eu estava me sabotando. Eu chegava num momento da minha vida e eu começava a agir de uma maneira desobediente em Deus, para eu ser chamado a atenção de Deus e me sentir amado por Deus, através daquela aflição na alma, e aquilo vira um vício. Você começa a desobedecer de propósito em coisas pequenas, não é coisa grande não, coisinhas, mas o Espírito Santo, com aquele amor, ele já te puxa, você se arrepende, e aquilo você se sente amado, e aquilo vai te preenchendo. Mas aquilo não é o que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor não quer que você viva sentindo, porque quando você está feliz, você está feliz. Quando você está triste, você está triste. Quando você está quando você tá alegre, você quer Deus, você vem na igreja, você evangeliza. Quando você está triste, você não vem, você não lê a Bíblia, você não quer contato, você é um péssimo pai, você começa a se afastar dos seus filhos, porque agora eu estou sentindo. E não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. O Senhor nos chama para viver uma vida intencional. Eu vou orar porque eu sei porque é bom para mim. Eu vou ler a Bíblia porque é bom para mim. Eu vou ouvir e autoavaliar uma crítica. Se eu estou errando, eu preciso ouvir o que eu estou errando. E mesmo se essa pessoa não tem o que agregar, muitas vezes você vê uma pessoa, ela vem e fala, olha, faz isso aqui. Tem pessoas que não estão abertas nem para ouvir. O filho vai lá, ele chega, pai, posso falar com você? Quantas vezes a gente vê jovens sentando com os pais, falando, pai, eu não gosto disso aqui. Na hora, o pai se levanta, ou a mãe se levanta. Não tem diálogo, não dá ouvido, age com aquela atitude orgulhosa, não dá abertura. O filho cada vez mais está mais inseguro, porque se você não conversa, ele vai conversar com alguém, porque aquele assunto vai continuar. Se você não sana as dúvidas dos seus filhos, alguém vai sanar essas dúvidas. Se você não esclarece, alguém vai esclarecer. E quem disse que esse esclarecimento vai ser voltado à palavra de Deus? Quem disse que esse esclarecimento vai ser alicerçado na palavra de Deus? Nós ainda estávamos falando hoje, nós estamos ainda conversando hoje. A cada vez mais nós precisamos falar de assunto com os nossos filhos. Porque algum professor vai falar, algum coleguinha vai falar, pessoas vão querer esclarecer. E nós não podemos dessa margem. Nós devemos falar todos os assuntos. Nós temos que ter uma liberdade, porque lá é o lugar da segurança. Dentro da sua casa tem que ser o lugar da segurança, o lugar do esclarecimento, o lugar de tirar dúvida, o lugar para crescer, o lugar para revelar, o lugar para confiar. Dentro da nossa casa, é o nosso lar, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o Senhor nos ensina todos os dias, você precisa passar essa confiança, precisa ser uma família que abraça. Hoje, a quantidade eu vejo de jovens inseguro, procurando uma família. Por quê? Porque dentro de casa não é acolhido, muito pelo contrário, é criticado, aponta o dedo. Aquele jovem, ele cresce aprendendo a apontar o dedo também. Então ele viu o pai apontando o dedo, eu vi por muito tempo, meu pai apontava o dedo para todo lado. Meu pai, ele conversava e ele criticava ali, criticava aqui, falava. Mas muitas vezes, quando estava na frente da mesma pessoa, ele virava outra pessoa. E aquilo lá foi estabelecendo um padrão. Aquilo lá eu entendi, que o que importa é a imagem. O que importa é eu parecer. Eu não preciso ser, eu preciso parecer. E muitas vezes, ao invés de eu falar o que tinha que falar, eu falava uma coisa para agradar a pessoa.
Porque eu não buscava a verdade, eu buscava o amor da pessoa. Eu não tinha compromisso com a verdade. Se você não tem compromisso com a verdade, você vai ter compromisso com a mentira. Se você tem compromisso com a mentira, você vai andar na mentira, você vai ver os resultados da mentira, e o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira, ele provém de uma covardia. Quem é mentiroso é porque é covarde. Quem é covarde é falso. Quem é falso é porque é aquele que não tem identidade. E a covardia vem por quê? Porque a falta da palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, você está crendo em alguma coisa. Nós precisamos deixar Deus conduzir as nossas vidas. O Senhor precisa conduzir os seus caminhos. Quem conhece, todos os caminhos levam ao Senhor. Quem conhece os caminhos do homem, se não for o Senhor? Somente o Senhor conhece os seus caminhos. Somente o Senhor conhece os planos que tem para você. Nós podemos ter muitos planos e projetos, mas Deus, Ele tem um propósito. Nós precisamos estar alinhados com o propósito, nós precisamos estar alinhados com a missão. Nós precisamos entender que tudo tem um porquê. Se eu tenho a riqueza, eu preciso usar para a obra. Se eu tenho a inteligência, eu preciso derramar na obra. Se eu tenho dons e talentos, eu preciso derramar na obra. Tudo que eu tenho vem de Deus e precisa voltar para Ele. Eu falei ainda na Praça da Sé, no final ainda da pregação, que eu estava pregando para o pessoal ali, antes da gente liberar a parte social. E ao final começou uma conversaiada, e começou uma risaiada com o povo lá no meio. Aí eu já falei, opa, deixa eu falar um negócio, nós só temos o hoje. Nós não temos o amanhã. E hoje você já tem vários motivos, às vezes você está aí, e você não consegue encontrar 5 motivos de gratidão na tua vida. E é mais fácil eu falar para você agradecer pelo que você não tem do que pelo que você tem. Porque eu não tenho, eu posso dizer para você, muitos não estão mortos, não estão em coma, não estão sem olho, sem ouvido, sem mão, sem braço. Posso te apresentar sempre uma pessoa pior que você. E hoje pode ser a última oportunidade. Nós só temos uma. A de ontem já venceu, a de amanhã não foi fabricada. Eu tenho a de hoje. Hoje ainda tem validade. As decisões estão sendo tomadas hoje. E o meu hoje determina o meu amanhã. E o que eu vejo de mim hoje vai determinar o meu futuro e o futuro de toda a minha descendência. Então, toma uma decisão hoje. Não deixa passar. Daqui praticamente 10 minutos, nós entramos na quinta-feira. E será, como uma pessoa ainda fez uma pergunta hoje, será que eu dei o meu melhor no dia de hoje? Tudo que eu tinha para dar para Deus, o que Ele me pediu, eu entreguei hoje. Eu posso botar a cabeça no travesseiro e não tem nada do que me arrepender. Será que eu ainda estou falando mais ai para as pessoas do que para ai para mim mesmo? Ainda eu estou sendo muito bom em apontar. Ainda eu tenho muito dedo para mostrar o erro das pessoas. E eu não estou vendo os meus. O Senhor quer uma consciência de Deus. O Senhor quer que você tenha uma consciência de quem Deus é. Quando você entende para que foi Jesus naquela cruz, você começa a entender todo o propósito da sua vida. É como um fechamento, é como você pega aquele jogo de tabuleiro, você começa a fechar e tudo começa a se encaixar. Jesus foi àquela cruz por você. E o que você está fazendo? Semana passada a gente falou dos 2 altares. Qual está sendo o altar que as pessoas estão vendo? O que essas pessoas têm para falar de você?
Será que você é um exemplo na sua casa? Você é um exemplo dentro do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade? As pessoas que veem o seu falar, o seu andar, o seu negociar, ela tem a certeza que você tem algo diferente. Você é uma pessoa que representa Cristo aí fora. Todos podem falar que realmente você tem algo diferente, essas pessoas querem esse algo. Você muda a atmosfera do lugar quando você entra nesse lugar. Todo o ambiente muda. Eu lembro de um professor que quando ele estava falando comigo, né, se ele, no decorrer do seu discurso, uma conversa entre eu e ele falava algo, um palavrão, ele parava e pedia desculpa. E aquilo para muitos não teria um sentido, se não for uma pessoa que está recebendo, né, um dinheiro para te ensinar alguma coisa. Se realmente não tivesse uma reverência ali, um temor, um respeito. As pessoas precisam respeitar quando você chega no lugar. As piadinhas não devem ser as mesmas. Bispo, como assim? Você representa alguém. Os lugares não podem ser os mesmos quando você chegar. As pessoas têm que saber que você chega num lugar com um propósito. Você chega para deixar uma mensagem. E quando as pessoas têm um contato com você, elas precisam ser impactadas. Elas não podem ser as mesmas, contam as mesmas piadas, falam os mesmos palavrões. Não respeita a sua presença, sabe por quê? Porque você faz parte desse grupo. Você não tem nada diferente. Se você não tem nada diferente, por que eu vou mudar o meu discurso? O que você está me constrangendo? Nós precisamos constranger as pessoas. O Evangelho é a transformação. O Senhor prega, João Batista, Jesus pregava do arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento. As pessoas têm que enxergar que você vem trazer uma mensagem de mudança de comportamento. Não adianta o anjo ter colocado a brasa na boca de Isaías, se ele não tivesse visto e tivesse a consciência de quem ele era. Aquilo continuaria igual. As mesmas brincadeiras, as mesmas palavras, os mesmos desrespeitos. Quantos na semana passada tinha mais gente do que agora? Cadê essas pessoas? Eu lembro no mês de setembro, novembro, nós fizemos o mês todo, jejum às quartas-feiras, resgate de almas. E naquele mês, a gente viu muitas pessoas que estavam vindo aqui apresentando foto de filhos, filhas, eu preciso de ajuda, eu preciso que ore para a minha família. Mas neste mês, que tinha oportunidade todas as quartas-feiras, jejum, oração, totalmente voltado para esse resgate, para a salvação. Essas pessoas não vieram. Mas no final do ano, quando as coisas arrebentaram, essas pessoas vieram. Quando a gente pode fazer e não faz, se eu não estou no lugar fazendo o que eu devo fazer, a situação vai me mudar. Não fica do mesmo jeito. Não dá para viver uma vida empurrando com a barriga, acreditando que não vai acontecer. Vai acontecer e pior, vai ser no momento que você não está esperando. Não deixe Deus mudar a sua circunstância. Peça para Deus e dê condição para Deus mudar a circunstância. E não que a circunstância venha mudar a sua vida. Se trabalha de maneira preventiva, plante a boa semente, continue no caminho todos os dias. Não pare o propósito, não quebre o propósito. Às vezes, se você parou e quebrou por algum momento, teve algum pensamento, acreditou em alguma mentira,
Volta para a casa do Pai. Volta para o lugar onde Deus te plantou. Não acredita que você não conseguiu, você falhou. Quantas pessoas já entraram no ano desanimada porque não conseguiu finalizar a leitura da Bíblia em um ano? Só acaba quando acaba. Faça no seu tempo. Uma das coisas que a bispa ainda falava para mim recentemente: tudo que vem do Senhor traz paz. Se você está criando e trazendo um relacionamento, uma vida espiritual perturbada, inquieta, cheia de medo, é porque Deus não está nisso. Você está vivendo na carne. Se às vezes você não consegue, bispo, eu não estou conseguindo fazer o devocional, leitura da Bíblia, eu não estou conseguindo, faça o que você consegue e vai dando um passo de cada vez. Começa, ao invés de você dar pulos nesse Jordão, vai em centímetro. Vai devagar. Devagar. Pisa, estabelece, continua. Vai pisando, conquistando a terra. 1 centímetro por vez. O irmão pode estar indo 1 metro por vez. Tem outro que está indo 2. Tem outro que parece que está indo de barco. Vai no seu tempo. Confia em Deus e acredita no processo. Porque nós vamos terminar, nós começamos, Deus nos ajudou a começar, Deus vai nos ajudar para manter, Deus vai nos ajudar a terminar esse propósito, já selando esse ano, que eu creio que vai ser o melhor das nossas vidas até então. Em nome de Jesus. Em Isaías, do 1 ao 5, Isaías diz, ai para as pessoas. E do capítulo 6, ele diz, ai para si. Nós sabemos, é muito fácil detectar o problema na vida do outro. Nós sabemos dizer todos os problemas que o outro tem. Sabemos até aconselhar. Ele deveria fazer assim no casamento dele porque é funcionar, na vida profissional. Mas e na nossa vida? Será que temos esse discernimento, essa profundidade em dar detalhes do que acontece dentro de nós? É muito fácil. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você tem alguém perto de você que você sabe dizer tudo sobre a vida dela? Você vai dizer que sim. Você sabe palpitar. Você sabe dizer onde ela está errando, os pecados dela, o que ela precisa parar, o que ela precisa fazer. Mas e na sua vida? Você tem esse mesmo conhecimento? Vamos parar de dizer ai para as pessoas e vamos dizer ai de mim. Vamos parar de dizer ai para os filhos dos outros. Vamos dizer ai para os nossos filhos. Porque sim, tem muitos pais e principalmente muitas mães que palpitam demais na criação de outros pais. Que palpita e acha horrível a criação, a maneira como aquela criança, aquele jovem está agindo, e não olha para a própria casa. Vamos parar de dizer ai para as pessoas, e vamos dizer ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, põe luz nas minhas trevas, me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda, ai de mim. Assim, nós vamos adquirir isso que Isaías, ele adquiriu. Porque no 5 ele disse, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Só vendo Jesus, só vendo o Senhor que Isaías sofreu a mudança, a renovação, a transformação da mente. E aí ele pôde responder, eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui e envia-me. Só vamos poder dizer isso quando chegarmos nesse ponto. Ai de mim. Então, se você é uma pessoa crítica, se você dá palpite na vida dos outros,
se você gosta de fofoca, se você gosta de opinar no casamento do outro, você sabe dizer tudo sobre o casamento do outro, na vida financeira, profissional, é curioso, quer saber de tudo, pare com isso. Olhe para a sua vida, porque pode ser que a sua vida esteja indo de mal a pior. O seu casamento pode estar indo de mal a pior. E você está preocupado com o vizinho, com quem está do seu lado. Não, somos ensinados a cuidarmos da nossa vida e ensinados a ajudar o próximo e não a condenar, pesar, mas ajudar. O nosso papel como cristão é ajudar o próximo, não criticar, não pesar e não condenar. É para isso que o Senhor nos está chamando. É isso que o Senhor quis mostrar para Isaías. Quando ele disse, então ouviu a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Agora ele estava preparado. Agora ele estava pronto. Porque ele estava se vendo. A gente só pode ajudar o outro quando nós estamos nos vendo quem somos. Então, fomos chamados, todos nós fomos chamados para ajudar, e não para apontar o dedo, nem criticar, porque quantas histórias você já deve ter visto, que a pessoa estava lá apontando o dedo no casamento do outro, eu acho que ele está traindo ela. Não, é possível, ele está traindo ela. De repente, essa pessoa se depara com o marido traindo ela. E ela estava dando palpite na vida da outra. Isso acontece. Então vamos ter esse cuidado. Vamos tomar conta do que é mais importante. Do nosso coração e dos nossos lábios, da nossa boca. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. A Bíblia diz em Isaías 6:7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A nossa boca precisa ser usada para glorificar, para agradecer, para profetizar. Você está usando a sua boca, os seus lábios para aquilo que Deus criou? Em Gênesis capítulo 1 você já vê o motivo e o poder da boca. A boca cria. Se eu pegar em Isaías 37, você vê Ezequiel sendo apresentado. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Ele levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos. Estavam muito secos. Era algo assim impossível. Deus ele mostrou a proporção para Ezequiel. O tamanho do desafio, a quantidade de ossos e a condição que esses ossos estavam. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Hoje ainda eu falava com uma pessoa por telefone. Essa pessoa ela mora em outra cidade, eu estou fazendo oração com ela por um desafio físico que ela tem, uma limitação física. E eu disse para ele, Deus sabe, mas ao mesmo tempo você tem
você precisa pedir. E quando orares, creia que já recebeu. Mas só tu sabes. Só Deus sabe. Mas o maior milagre de uma pessoa é quando ela deposita total confiança em Deus. Se é na doença ou na cura. Deus continua sendo Deus. Ele vai continuar no seu trono. E essa é a confiança do propósito de uma pessoa que está em Deus. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetize estes ossos. Ele estava usando a boca de Isaías, lábios impuros no meio de um povo impuro. E a gente tem que saber para que eu tenho minha boca. E ali o Senhor direcionou, profetize estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aqui para mim diz e responde muitas perguntas, que muitas às vezes estão fazendo e não tem resposta. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor, a primeira coisa que o Senhor disse foi, porei tendões em vocês e farei aparecer carne. Ou ele disse, no 5, assim diz o Senhor, farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. A primeira coisa para algo reviver é um Espírito. É profetizar e estabelecer que Deus está no controle. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Profetiza a vida. Profetiza que Deus está neste lugar. Profetiza que as coisas podem parecer mortas, mas você não vai declarar que essas dívidas sejam pagas. Você vai declarar que a partir de hoje Deus vai estar nesse lugar. Você profetiza que aonde não há vida vai ter, aonde a doença tem cura. Você vai começar a profetizar que o lugar aonde só tinha ossos, dívidas, doenças, bloqueios, limitações, a primeira coisa que vai fazer tendões e músculos e pele, vai ser primeiro o Espírito de Deus, está nesse lugar. Fala com Deus nesse momento. Feche seus olhos. E comece a usar a sua boca para profetizar. E tomar decisões no dia de hoje. Decisões que faz tempo que você não está. Faz tempo que Deus já te direcionou. Tome estas decisões. Não haja mais no impulso. Não seja mais essa pessoa emocional. Não fica aguardando alguém fazer para você fazer. Alguém chamar para você ir lá realizar. A bispa, durante essas semanas, está sendo direcionada por Deus. E foi criado o Batalhão da Cura. E foi criado aquela quantidade de oportunidades para o louvor, pessoas querendo ir agora louvar e tocar um instrumento, mas essas oportunidades já estavam aí. Você não precisa estar no batalhão para você entrar no hospital e declarar cura para alguém. Você não precisa ser chamado, esperar um portal num domingo para você pedir, para você tocar um instrumento, usar o seu dom e talento para o louvor. Já estava aí. Quem botou mordaça na tua boca e te impediu de profetizar?
Quem botou tampão no teu ouvido e te proibiu de ouvir? Quem colocou correntes nos seus braços e te impediu de movimentar? Bolas de ferro no teu tornozelo e te impediu de andar? Quem está te impedindo de falar? Ninguém nos impede. O Senhor diz: profetiza. Aonde está seco? Aonde está morto? Nós precisamos profetizar e crer que essas coisas que não andavam na minha vida vão andar. E eu não vou viver mais essas humilhações. Eu vou aproveitar todas as oportunidades. Eu não vou mais esperar um portal do não sei o quê, alguém chamar, e de maneira até mesmo emocional, sentimental, para eu participar de alguma coisa. Não sempre esteve aberto, o ministério está aberto. O primeiro painel ali, o ministério de portas abertas, está lá, é o ministério de portas abertas, o ministério não fecha as portas, na pandemia não fechamos as portas, não paramos, dobramos os cultos. Aonde nos aperta, nós crescemos. É porque assim, é como o faraó, quanto mais oprimia o povo, mais eles cresciam. Quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Decida hoje: eu não vou mais viver uma vida limitando o poder de Deus, apontando o dedo para as pessoas, parando e não usando a ferramenta mais importante que eu tenho, a ferramenta do profetizar, do declarar, do pedir. Tem coisas que nós não pedimos e nós não temos, porque você não tem porque não pede. E se pede e não recebe, é porque pede pelos motivos errados. Meu Pai, querido Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esse culto. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por estar na sua presença, meu Pai, já nesse início dessa quinta-feira. Meu Deus, obrigado, meu Deus, pelas oportunidades. Meu Deus, eu peço que o Senhor visita cada um, meu Deus. E que o Senhor venha, meu Pai, concretizar e materializar cada pedido, a cada palavra, a cada oração, a cada declaração. Que cada um, meu Pai, seja usado poderosamente para cumprir o propósito que tem, meu Deus, que o Senhor tem para ela nesta terra. E que possamos ver, meu Pai, testemunhos sendo gerados, meu Pai, já deste dia. Meu Deus, eu acredito, meu Pai, em propósitos sendo cumpridos, materializados. Eu acredito, meu Pai, em declarações, meu Pai, que aquilo, meu Deus, que estava morto, tendo vida. Eu acredito, meu Pai, que a boca, os lábios que eram usados, meu Deus, de maneira impura, o Senhor, meu Pai, purifica. E as palavras, meu Pai, começam, Senhor, a ser materializadas e concretizadas, meu Pai, na nossa vida, para a glória de Deus. Meu Deus, nos usa, Senhor, nos guie, nos ajuda, meu Deus, a nos relacionar cada dia mais com o Senhor. Meu Pai, que nada seja um bloqueio, meu Pai, ou um empecilho para as nossas vidas, mas é uma oportunidade. Quando, meu Pai, Uzias da nossa vida morrer, sair do nosso caminho. Da mesma forma, meu Pai, que Ló saiu, meu Deus, da vida de Abraão e o Senhor mostrou a terra. Tem coisas, meu Pai, que precisam sair da nossa vida para nós vivermos experiências únicas, inéditas e sobrenaturais. Eu acredito, meu Pai, em experiências, em bloqueios, em travas, em cegueiras sendo arrancadas do nosso povo. E o nosso povo vivendo, vendo, testemunhando a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.